Vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 18. 2 Coríntios 4, versículos 7 a 18. O texto diz assim, nós colocamos, vou ler na nova versão internacional NVI. O texto diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abatidos. Aliás, não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Se você trouxe caderno para anotar, não pense numa ministração em que eu vou trazer um ponto 1, 2 e 3, porque não vai ser assim. É uma palavra profética, e não significa que palavras proféticas não possam ser enumeradas, porém, o Senhor nem sempre fala em ponto 1, 2, 3. Muitas vezes é um diálogo. Foi assim que Ele me transmitiu. É assim que eu quero transmitir para vocês, mas eu prometo que eu vou me esforçar para ser o mais claro, o mais tangível e acessível o possível. Essa é a carta mais autobiográfica de Paulo. Paulo escreve ela porque ele estava sofrendo uma oposição muito forte na igreja de Corinto, com um líder que se levantou e estava afrontando a autoridade que ele tinha. Ele já tinha escrito 1 Coríntios e não tinha dado resultado, e agora ele está escrevendo 2 Coríntios, e ao escrever essa carta à igreja, ele abre o seu coração. Essa carta, por exemplo, no capítulo 12, versículo 9, em que ele conta da sua experiência do espinho da carne. O espinho da carne, alguns pensam que seria uma enfermidade que ele contraiu, outros pensam o contrário, que não é uma enfermidade, mas é que Paulo, aonde ele chegava, ele sofria perseguição dos judeus. Então ele pede para Deus que Deus remova esse espinho da carne. A resposta de Deus é que Paulo parasse de orar por aquilo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ele já começa a carta dizendo que ele passou por uma tribulação muito grande na Ásia. Essa tribulação, ele diz que foi além das suas forças.
Foi uma tribulação muito forte. Então é uma carta onde ele expõe a sua fragilidade, onde ele expõe a sua humanidade, e ele se apresenta para a igreja de Corinto dessa forma. E ele traz aqui nesse capítulo 4 uma espécie de contraste entre aquilo que ele enfrenta e a resposta que ele consegue dar por causa do Senhor na sua vida. Ele diz: em tudo nós somos pressionados. Um lado nós somos pressionados, mas nós não somos desanimados. De um lado nós ficamos perplexos, mas não desesperados. De um lado nós somos perseguidos, mas nós não somos abandonados. De um lado nós somos abatidos, mas nós não somos destruídos. O mundo em que nós vivemos é um mundo de lutas. Isso é uma herança que nós recebemos por causa do pecado. Em Gênesis capítulo 3, versículo 18, Deus diz que a terra ela vai produzir cardos e abrolhos. Cardos e abrolhos são ervas daninhas espinhosas. Então, essa realidade ilustra a caminhada humana. Nós somos herdeiros de uma realidade de sofrimento. Quando Jesus vem e ele está nos seus últimos momentos com seus discípulos, ele está no Getsêmani, uma das conversas finais de Jesus com seus discípulos, lá em João capítulo 16, versículo 33, ele diz: no mundo vocês vão passar por aflições. Então ele confirma, ele sela Gênesis 3,18, que apesar da sua vinda, apesar dele ter vindo, apesar dele ter morrido por nós, ele não exclui o fato de que passaríamos por aflições. A grande diferença é que agora ele veio para vencer e venceu. Vocês vão passar por aflições, mas se animem, porque eu venci o mundo. Essa é a grande diferença. Posso falar um segredo para vocês? Todos os seres humanos passam por aflições e sofrimentos. Não só você. Fala para o irmão do seu lado: não só você. Não é só você que passa por aflição. Né, Luciane? Transmito a ti um abraço do Dr. Eduardo Fumegali. Ele me mandou mensagem falando de ti. Então faço aqui publicamente, né? Eu tenho um monte de testemunho. Eu transmiti o recado. Não é só você. Você não foi o premiado. Deus não premiou você com uma medida de sofrimento maior. E você é, digamos assim, o azar do mundo inteiro. O azarado. Esse é um mundo de lutas. Esse é um mundo de dificuldades. Esse é um mundo de dores. A grande diferença é que nós que somos discípulos de Jesus, nós passamos elas com Cristo. Como é que diz o texto profético aquele, quando você passar pelas águas, serei contigo. E se passar pelo fogo, vai acontecer o quê? Hein? Existe um paradoxo bíblico, existe um paradoxo entre vida e morte muito presentes na Bíblia. Constantemente a Bíblia mostra isso. Por exemplo, Jesus fala que para viver tem que morrer. Se o grão de trigo cai na terra e não morre, ele fica sozinho. Mas se morre, dá muito fruto. Para ganhar tem que... Para ser cheio tem que... Por que esse paradoxo? Porque tudo que é ruim, tudo que é negativo, é para um serzinho chamado velho homem. Porque a Bíblia diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus.
O reino de Deus é para aqueles que nasceram de novo. E para nascer de novo, nós precisamos morrer. Nós precisamos deixar uma velha maneira de viver, uma vida de pecado, para viver o que o Senhor tem para nós. Então nós nos deparamos com um texto como esse, cheio de contrastes, cheio de aparentes contradições, porque nós estamos ao mesmo tempo falando de vida, juntamente com essa vida nós estamos falando de morte. Parece que anda lado a lado, e de fato é assim, porque por um lado Deus trabalha as aflições na nossa vida para que aquilo que não vem dele morra, mas uma vez que essas coisas morrem, ele libera a nova vida. Amém? Eu lembro que uma vez, quando eu quebrei esse braço, andando de skate, eu quebrei os 2 ossos, eu tinha um plano de saúde, só que eu não tinha um médico que atendesse nessa especialidade no meu plano de saúde. E no começo eu estava muito confiante de que eu chegaria em casa, pegaria o telefone, ligaria e teria uma oportunidade de simplesmente agendar a consulta, a cirurgia. E eu fui em muitos médicos e todos eles diziam: realmente vai ter que operar, mas eu não opero por esse plano. Eu fui em muitos médicos e eu não fui sozinho, porque eu não podia dirigir. A Lu foi comigo, ela tinha que dirigir comigo. Eu fiquei semanas fazendo isso. A traumatologia recomenda que nós não fiquemos tantos dias com o osso quebrado, porque ele começa a colar errado. Então, eu já estava fechando um mês com o meu braço quebrado e eu não tinha conseguido. Chegou um dia em específico que eu entendi que eu teria que, de alguma maneira, levantar recursos para operar, recursos que eu não tinha. E foi impressionante, porque eu fui e me joguei na cama assim, exausto, e falei: eu desisto, não consigo mais, chega. E falei: Senhor, naquele momento eu fiz a oração do desesperado, mas a oração da rendição. Eu não consigo. A oração do eu não consigo. Alguém já fez a oração do eu não consigo aqui? É ruim, mas é bom. Sim ou não? Sim. Eu fiz a oração do desesperado. Aí eu liguei para um irmão que trabalhava numa empresa fazia o material da cirurgia, desde a prótese óssea até o material para fazer a colagem dos ossos. E ele falou comigo assim, eu falei: olha, eu preciso orçar contigo, porque eu estou falando com os médicos e eles autorizaram que eu pudesse orçar e tal. Ele: não, tá bom, deixa eu falar com a vendedora aqui, eu vou te dar o telefone dela, ela já vai te atender. Isso era umas 9h20 da noite, e eu liguei para ela e ela falou assim: mas tu vai operar? E por que tu vai operar? E por que tu está fazendo assim? Eu falei: porque eu tenho um plano e nenhum plano me atende. E ela falou assim: então me dá um minuto. Eu dei um minuto para ela e eu liguei para ela de volta. Ela me ligou de volta, ela me chamou e disse assim: o pessoal lá no Hospital Divina Providência vai te atender e vai te operar. E aí eu não acreditei. De tantas lutas que eu já tinha passado, eu falei: eu já sei o que vai acontecer, eu vou chegar lá e ele vai dizer que eu tenho que operar, mas que não opera pelo plano. E ela falou: não, ele vai te operar, só que é o seguinte, tem que chegar lá até as 10 da noite, não é isso, né, Lu? Até as 10 da noite. Isso aí já era mais de 9h30. Eu fui com a Lu, peguei, juntei as coisas, nós fomos lá, chegamos lá e o médico falou para mim assim, olhou tudo: vai ter que operar. Eu pensei: essa parte eu já sei. Eu estou na expectativa da próxima. Ele falou: eu vou lhe operar. Providencia isso, aquilo, exame esse, amanhã faz isso, aquilo. Eu não acreditei. No último minuto, no último momento que eu já tinha desistido, a graça de Deus nos basta. 2021 eu tive Covid. Eu fiquei 3 dias internado. Não sabia se ia voltar vivo ou não, né? Se eu não sabia, muito menos a minha esposa, que estava me esperando em casa,
num tempo em que não se tinha visitas. A gente ficava isolado. Fiquei 3 dias lá. Eu cheguei, eu fiquei bem. Logo que eu cheguei, eu já fiquei bem. Tomei oxigênio, não evoluiu a enfermidade. E eu fiquei bem. Então eu fiquei que nem Jonas ali, 3 dias e 3 noites num ventre de um grande peixe ali. E é claro que Deus falou comigo. É claro que Deus falou comigo. E uma das coisas que a gente que trabalha na obra direto, assim, na vida da igreja, a gente pensa muito na igreja, em ações, em coisas que vêm no nosso coração, ideias, planos. Mas aqueles 3 dias, o que Deus falou comigo foi o seguinte: Samir, porque daí eu pensei assim, cara, se eu partir, não vai mudar nada na igreja. Não vai mudar nada. A igreja vai continuar gloriosa. E eu entendi, Deus não precisa de mim. E Deus falou, é verdade, mas eu te amo. E o que eu gosto mesmo é que tu esteja comigo e participe das coisas que eu faço. Aquilo mudou minha maneira de ver a vida, mudou minha maneira de pensar, mudou minha maneira de ser igreja, e eu curti muito mais, porque eu entendi, cara, eu sou parceiro dele, ele é meu pai, é meu amigo, ele não precisa. Mas o reino de Deus, gente, não é sobre Deus precisar de nós. O reino de Deus é sobre pertencimento. Você pertence pelo que é, não pelo que faz. Você pertence porque é amado. Simples assim. Simples assim, né? Teu nome é mesmo? Isaac. Tu não tinha uma barba? Tinha. Quase não te reconheci. Ah? Ah, tá, agora entendi. Pertencer é melhor. Pertencer é melhor do que ser avaliado pelas nossas ações. O mundo é assim. O mundo troca, né? O mundo troca. O que você tem para me dar? Agora, tudo que eu e você temos, nós não fizemos nada para receber. Nós recebemos de graça. Né, mano? De graça. De graça. É graça? Não é? É graça. Então, Deus, Ele nos ensina por meio da dor e das dificuldades e das perdas e das renúncias. Ele nos ensina a ir para o lugar em que Ele quer que nós estejamos, nele. É interessante, tem um texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, em que o apóstolo diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Sabe, a primeira medida de um discípulo de Jesus, a base que sustenta todo discípulo de Jesus é a fé. Quando um discípulo de Jesus começa a ter conflitos com a sua fé, ele fica realmente atrapalhado no seu relacionamento com Deus e com a vida. Então, as tribulações, elas vão nos levar a um lugar chamado perseverança. Perseverança é algo que é construído em nós quando as coisas não acontecem no tempo que nós supunhamos que deveriam acontecer. Eu tenho que permanecer como Abraão, que creu contra a esperança. Ainda que ele tivesse uma palavra, todas as circunstâncias projetavam o contrário. Então nós temos aqui Paulo dizendo a mesma coisa nesse texto, no fim,
que nós fixamos os olhos naquilo que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Deus trabalha conosco para que a gente aprenda a tirar os olhos daquilo que se vê, para olharmos para o que não se vê, para olharmos para o que Ele falou, para olharmos para a palavra que Ele nos deu, para que nós aprendamos a crer contra a esperança, porque nessa perseverança a nossa fé se estabelece, se consolida, se cristaliza e Ele nos leva a outros níveis naquilo que Ele quer realizar através das nossas vidas. Então muitas vezes a tribulação que vem no momento em que nós gostaríamos que a nossa vida estivesse numa outra posição, a tribulação ela nos coloca num lugar de uma dependência ainda maior. Eu lembrei do testemunho de um irmão, foi um cantor nos anos 80, tinha uma banda bem famosa, alguns vão lembrar, chamado Rebanhão. O nome desse irmão era Janires. E ele era muito amigo de um corredor de Fórmula 1 brasileiro que foi o criador dos Atletas de Cristo. O nome desse corredor era Alex Dias Ribeiro. Ainda, ele está vivo, mas ele estava muito frustrado com a carreira dele de corredor de Fórmula 1, pelas derrotas na corrida, e um dia esse Janires, ele faz uma música para esse Alex Dias Ribeiro, e ele diz assim, na música: não deixa que a tristeza faça pole position no seu coração. Ele diz assim, que no céu quando você chegar e você abriu Notícias Celestiais, você vai descobrir que as derrotas aqui foram consideradas vitórias pelos anjos. E o principal, do lado do seu nome no livro da vida vai estar escrito a palavra campeão. Aí ele continua e diz assim, mas não se esqueça que o único pódio que Jesus subiu foi numa cruz, cercada por ladrões ao invés de campeões. E que no lugar de champanhe para comemorar, Ele derramou seu sangue para nos salvar. Tem como mudar isso? Glória a Deus. A sua tribulação e a sua dificuldade tem como desfazer o sacrifício de Cristo? Sim ou não? A minha dor, as minhas lutas, os meus sofrimentos, tem como desfazer isso? Se tiver como desfazer, nós estamos encrencados. Mas eu quero que você se lembre que, ainda que você passe pelas dores e sofrimentos pelas quais você e eu temos que passar, ainda assim, no fim do dia, o seu nome está escrito no livro da vida, e lá está escrito, você é campeão. E se você, aqui na terra, é uma pessoa que ainda não experimentou as coisas que você está aguardando em Deus, saiba que no céu, o céu celebra você. Lembre-se que você é de lá. Lembre-se que nós somos de lá, nós não somos desse mundo. Esse mundo não dá mais match conosco. Nós não somos daqui, nós somos do céu, nós somos celestiais. Nós somos vivos, mesmo com as dores que nós enfrentamos. Você sabe disso, porque no momento da sua maior dor da sua vida, na hora que você conseguiu parar um pouquinho, na hora que você conseguiu acalmar o seu coração, na hora que a poeira baixou da sua alma, Ele estava lá. O Espírito Santo estava lá. Ele não nos abandona, porque Ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias. E eu estou subindo e eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês estão estudando sobre o Espírito Santo aqui, não é? Sim. Eu estou ligado. Ele disse, eu vou.
mas eu vou enviar alguém para ficar constantemente do lado de vocês, constantemente, o tempo todo. Então não é sobre as dores que nós enfrentamos, mas é sobre a presença dele na nossa vida e casa, porque essa nem a aflição, nem a enchente, nem a dor, nem o sofrimento, nem Satanás pode roubar de nós. A presença de Deus no nosso lar, Satanás não pode roubar. Ele não pode, porque ele venceu, ele assumiu o meu erro e o seu erro, e você hoje tem vestes brancas e justificado na presença do Pai, porque ele habita em você. E a Bíblia diz em Romanos 8:32, que ou 8:30, 31, 32, algum versículo desses diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então mesmo em meio à sua dor, ele está lá, e ele não vai abrir mão da sua vida, e ele não se ofende quando você fica chateado, quando você fica amolado, quando você fica triste, quando você murmura, porque ele entende as suas fraquezas. Ele pagou por cada uma delas, ele pagou com sangue. Ele não pagou com dinheiro, ele não pagou com ouro, ele não pagou com qualquer outra coisa, mas ele pagou com o seu sangue. Você acha que a sua dor, as suas dificuldades e até mesmo os seus momentos de desânimo vão mudar o sacrifício que ele fez para a sua vida? Pela sua vida? Porque ele tem uma aliança com você. Aliança é diferente de contrato. Contrato se quebra toda hora. Eu não estou falando da aliança dos homens também. Eu estou falando de uma aliança entre Deus e os homens. Sabe como é a aliança entre Deus e os homens? Você olha lá para Gênesis, quando Abraão está lá e fala para Deus. Deus fala assim: eu vou fazer de ti, Abraão, uma grande nação. E Abraão fala assim: Senhor, até hoje a única pessoa que pode ser herdeira da minha casa é o meu servo Eliezer. Ele que vai herdar tudo. E Deus diz assim: não vai ser ele, faz assim. Pega animais, vai para o lugar que eu estou te mandando, vai lá para o Monte Moriá, pega animais que eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Abraão pega aqueles animais, ele coloca 4 tipos de animais, um na frente do outro, e ele parte no meio aqueles animais, e aqueles animais, eles significam assim, que quando são partidos no meio, eles estão dizendo assim, que se um dos dois falhar na aliança, que ocorra com ele, com aquele que falhou na aliança, que ocorra com ele isso, que ele seja partido no meio. Então Abraão prepara tudo aquilo, diz que vem aves de rapina para tentar pegar os animais, só que diz que fica a treva. Isso está mostrando da obra de Satanás, tentando roubar a obra de Deus, mas ao mesmo tempo uma imagem muito parecida com o momento do Calvário, porque naquele momento fica tudo escuro, e Abraão, que era aquele que era para fazer a aliança com Deus, diz que ele adormece, ele dorme, e enquanto ele dorme, algo sobrenatural acontece. 2 elementos passam no meio dos animais, um fogareiro fumegante que saía fumaça, e uma tocha. Os 2 passaram no meio dos animais, e o fogareiro que sai a fumaça representa Deus, o Pai, que a sua presença é como uma fumaça, aquela fumaça que enche o templo, é o fogareiro, mas a tocha é a luz do mundo, Cristo Jesus que passa. Então quem faz aliança, apesar de que a aliança foi feita para Abraão, mas quem faz aliança não é Abraão e Deus, é Deus, o Pai e o Filho. Por quê? Porque nenhum dos 2 falharia. No entanto, um deles disse: que aconteça comigo, se não cumprir a aliança. E por parte dele, ele cumpriu, ele foi fiel até o fim. No entanto, ele morreu pelos nossos pecados. Então isso acontece com ele. Ele é partido por causa das nossas iniquidades. Ele é moído por causa das nossas iniquidades. E Abraão, dormindo. Por quê? Porque ele foi incluído numa aliança, não pelo que ele fez, mas pela fé. Assim como você está numa aliança,
não pelo que você fez, mas pelo que Cristo fez por você. Hoje nós vamos cear, não é isso? E quando nós ceamos, nós nos lembramos o quê? Essa é a nova aliança. Lembrem disso sempre, ele diz. Lembre-se disso sempre, em memória do que eu fiz por vocês. Vocês estão incluídos na aliança. Vocês estão incluídos na aliança. Então, a tribulação vai mudar isso? Sim ou não? Não vai mudar. As lutas não vão mudar. Elas não vão mudar. Você não é desse mundo. Vocês já ouviram a história? Alguns de vocês certamente já ouviram. A história do casal missionário que ficou 50 anos na África e nos anos 60 e voltou para os Estados Unidos. Já ouviram isso? Quem já ouviu essa história? Alguns já ouviram. Diego levantou a mão lá no fundo. Mas é o seguinte, esse casal americano, ele deixou os Estados Unidos e foi servir na África e ficou 50 anos lá. Ao servir nesses 50 anos, um dia eles decidem retornar aos Estados Unidos, avisam a sua igreja, avisam os irmãos. Quando eles estão chegando de navio nos Estados Unidos, eles veem muita gente no porto com bandeira levantada, sorridente, feliz. E eles ficaram muito animados ao chegar no porto, porque viram, nossa, o povo veio nos receber, que alegria. Mas para surpresa dele, tinha algumas outras pessoas no navio, e era para elas aquelas bandeiras, não era para eles. Não tinha ninguém esperando por eles. 0 pessoas. Dizem que eles chegaram em casa e a expectativa é de que sua casa estivesse limpa, que os irmãos tivessem feito um mutirão para limpar sua casa e estivessem lá esperando por eles para receber. Mas para surpresa deles, ao chegarem em sua casa, ela não somente estava suja, como não apareceu ninguém para recebê-los. Depois de 50 anos servindo na África. Ao chegarem na sua casa e abrirem a casa toda suja, o marido ficou muito incomodado, muito desgastado emocionalmente, muito ofendido com esse aparente desprezo à sua vida. E a mulher então começa já a lavar algumas coisas da casa, a limpar a sua louça, a lavar algumas coisas. E ele fala assim, onde é que está o teu Deus agora? Onde é que está esse Deus que a gente serviu 50 anos? Eu preciso caminhar, eu preciso pensar. E ele deixou a mulher e foi caminhar e pensar. E diz que quando esse homem volta, a mulher está lá na cozinha, está mexendo com louça, está arrumando louça, está secando louça. E ele fala assim, ninguém nos recebeu. E aí ele chega para sua esposa e falou, e aí, o que Deus te falou? E ela nem levanta a cabeça e só diz, nós não chegamos em casa ainda. Eu sei que os dias foram difíceis para nós, para todos nós, para alguns mais, para essa cidade aqui inclusive, mais do que a minha cidade. Mas eu quero dizer para vocês 2 coisas. 1, vocês não chegaram em casa. E 2, Deus não acabou com vocês. Tem mais. E quando a morte vem para nos roubar o que temos, sempre que a morte vem, é porque o Senhor tem a vida para manifestar. Sabe que Satanás pensava na hora da cruz? Eu vou matá-lo. Mas enquanto Satanás pensava isso, Deus estava dizendo, eu vou ressuscitá-lo. Sabe que os homens de Deus, todos eles, passaram por um deserto, antes de Deus colocá-los na posição em que Deus queria colocá-los. Vocês sabem disso? Vocês se lembram disso? Vocês se lembram dos 40 anos de Moisés no deserto? O libertador, que desistiu de ser libertador, porque ele queria ser. Ele matou um homem porque ele queria libertar os israelitas. Só que ele estava usando a força do seu braço. Naqueles 40 anos ele aprendeu a render a força do seu braço. Então ele chegou ao ponto de dizer, não eu mais. Foi nessa hora que Deus disse, é agora, vai. O sonhador José, cheio de sonhos,
cheio de visões, ele passa por um esvaziamento na sua vida. E aí chega um momento, eu fico pensando nesse um momento, no dia em que ele revelou o sonho do padeiro e do confeiteiro. Para um deles ele disse assim: você vai sair daqui em 3 dias. Quando você sair daqui, lembra de mim lá para o faraó. Eu imagino a expectativa dele, de que nos próximos dias, alguém iria libertá-lo daquela prisão. Mas para sua surpresa, 1 ano se passou, e ninguém o libertou. Levou 1 ano, para que esse homem lembrasse dele. Porque não é sobre o que nós fazemos, mas é sobre o que Deus faz em nós e através de nós. E o que dizer do rei Davi? Ungido rei. Pediu para ser ungido? Não, mas foi. Passou pelo menos 10 anos fugindo. Em caverna, em toca, no deserto, no meio do povo filisteu. Passou ali, porque em todas essas pessoas nós vemos a operação da cruz na sua vida, morrendo para si mesmos e aprendendo a viver para a vontade de Deus. Então puderam assim ser levantados. Vocês estão prestes a entrar num lugar novo, um terreno novo aqui. Deus está dando para vocês um lugar, e com um lugar Ele vai dar vidas, Ele vai dar pessoas. Para isso, a morte está operando em cada um de nós, para que a vida se manifeste. O fim nosso não é a morte, graças a Deus, porque nós já temos a vida. Mas a morte passa na nossa vida, para que a vida de Deus se manifeste em nós. Amém? Vamos ficar em pé? Mas tem um consolo, tem o poder do Espírito Santo. Nos momentos de fraqueza, o Senhor opera. Então vamos render hoje o nosso coração ao Senhor, e vamos nos apresentar diante dEle. E ao nos apresentar diante dEle, com a nossa rendição, Ele promete que a graça que nos basta, que é amplamente suficiente, vai nos renovar. Amém? Vamos orar.